Olá, meus amados, eu sou Fernando Ramos, sejam bem-vindos ao Ministério Hoje. É com muita alegria que estamos aqui hoje, gravando o nosso primeiro episódio do podcast do Ministério Hoje. Hoje, na sua casa. E eu não posso deixar de agradecer, em primeira mão, a doutora Márcia Poletti, que abraçou essa ideia com muito carinho e nos cedeu o tempo precioso dela para estarmos aqui batendo um papo, trazendo um conteúdo muito, muito importante para a sua vida. E eu gostaria de passar a palavra para a doutora, para que ela se apresentasse e nós dessemos início a esse primeiro episódio que eu tenho certeza que será o primeiro de muitos e que vai trazer muita coisa boa e necessária para a sua vida. Doutora, por favor, fique à vontade. Obrigada, Fernando, pela oportunidade. Quero me apresentar, eu sou Márcia Poletti, sou psicóloga, especialista em saúde mental, em educação em diabetes e também sexualidade humana. Sou psicóloga e sou uma mulher cristã, sou casada, mãe de 3 filhos e avó de 8 netos, e é um grande prazer estar aqui para poder trazer alguma contribuição científica para vocês. O tema hoje é muito pertinente, é um mês muito especial, não é, Fernando? Com certeza, doutora. É um mês que nós estamos trabalhando a nível mundial a respeito da prevenção ao suicídio. Isso mesmo. Pois é. Fernando, você sabe que esse é um tema ainda muito tabu, né? Uma das questões que nos atrapalham nos cuidados com a prevenção do suicídio é o tabu. Existe ainda muita barreira sobre deve-se falar sobre suicídio, não deve-se falar sobre suicídio. Por muito tempo acreditou-se que falar sobre suicídio seria um incentivo, mas isso não é verdadeiro, isso é uma falácia, isso é falso. Falar sobre suicídio traz dados, traz informação e a gente pode lidar com o pano de fundo do suicídio, né? Porque por muito tempo acreditou-se que quem cometia, né, com quem atentava contra a própria vida era uma pessoa fraca, uma pessoa frágil, uma pessoa irresponsável, mas hoje nós sabemos que não. Hoje nós sabemos que o pano de fundo do suicídio é uma doença mental, é um transtorno mental. E por conta disso, estamos falando de pessoas adoentadas, Sim. que precisam ter informações, precisam de cuidados, precisam de apoio. E nós, do entorno, né, família, amigos, sociedade, a gente precisa ajudá-los a perceber o que está acontecendo. Exatamente, doutor. E é por isso que a gente está produzindo esse material, é por isso que nós estamos aqui hoje para trazer essa informação para vocês, para que você possa identificar uma pessoa que esteja ao seu redor, seja um familiar, seja um amigo, que esteja passando por uma situação como essa, para que uma possível situação desagradável venha a ser interrompida, não é mesmo, doutora? Perfeito. As informações elas abrem o nosso entendimento para o que nós estamos vivendo, para o que nós estamos observando e nos protegem, né, doutora? Nos auxiliam, como a senhora mesmo disse, nos auxiliam de uma forma poderosa. Isso. O conhecimento, ele amplia a nossa compreensão sobre o mundo, né? Sim. A minha área de atuação é psicologia social, então, assim, eu tenho uma verdadeira paixão, eu tenho um verdadeiro cuidado com o social, e a gente percebe que essa questão do suicídio, ela acomete todas as classes sociais. Sim, Todas as exatamente. classes sociais, né? Mas eu quero começar contando um pouquinho como surgiu essa campanha, Aham. né? Essa campanha surgiu em 1974, quando aqui nos Estados Unidos, porque nós estamos nos Estados Unidos, Exatamente. somos brasileiros, mas estamos nesse momento fora de casa, surgiu aqui nos Estados Unidos a partir de um caso que chocou a sociedade. Era o caso de um rapaz chamado Mick M, de 17 anos, um rapaz muito habilidoso, muito carismático, que não tinha o menor sinal de sofrimento emocional, que recuperou um carro de 1968, um Mustang de amarelo. Então ele era muito conhecido onde ele vivia por sua habilidade, pelo seu carisma. E de repente a sociedade local foi surpreendida
com esta notícia de que ele tinha cometido um mal contra si mesmo. No dia do sepultamento dele, do velório dele, o que as pessoas fizeram, os amigos fizeram? Cartões amarelos com dizeres do tipo: se você se sente desmotivado, desanimado, busque ajuda. A partir disso, né, foi adotado o laço amarelo como símbolo da prevenção ao suicídio. E aí isso levantou muitas polêmicas. No Brasil, a campanha de prevenção ao suicídio começou em 2015, desculpe. Em 2015 começou a campanha no Brasil através do Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, que é um espaço online, né? Antigamente a gente falava telefônico, mas um espaço online 24 horas para apoio a pessoas que estão sofrendo com questões de vida, de sobrevivência. Então, o dia instituído para a prevenção do suicídio é dia 10 de setembro. Só que em todo o mês de setembro, né, no Brasil, nós fazemos essa campanha. Inclusive na igreja que eu congrego, eu sou cristã, como eu disse, eu sou da igreja Yah Church, no Brasil, e aqui eu sou de uma outra igreja, que é a PIB, Primeira Igreja Brasileira de Greenville, mas eu saí do Brasil debaixo da coordenação de um grupo de psicólogos voluntários, porque a igreja percebeu a diferença entre problemas de saúde mental e questões de espiritualidade. Muito importante. E este projeto tem crescido. Hoje nós somos 23 psicólogos voluntários, oferecendo atendimento processual para as mais diversas questões emocionais. E lá, no próximo sábado, por exemplo, no dia 21, nós vamos ter o mutirão da prevenção ao suicídio. Muito bom. Depois podemos até divulgar fotos. Sim. É um projeto que existe ali desde 2017. Nesse dia existe, de verdade, um mutirão de plantão psicológico focado para isso, onde a gente oferece informações baseados com dados científicos, a gente oferece acolhimento, muito mais do que acolhimento, né? Uma escuta diferenciada. Oferecemos também ajuda para direcionamento, para buscar ajuda para essas questões, né? Sim. Ali é um espaço seguro, onde as pessoas vão, a igreja já está acostumada, né? A igreja avançou muito com a parceria com os pastores, a igreja avançou, evoluiu muito na percepção do que é uma questão de doença mental, transtorno mental, que é uma reação química, é uma defasagem química no organismo, e as questões espirituais. Perfeito. Doutora, desculpa estar interrompendo a senhora. Eu gostaria que a senhora... porque a gente tem o suicídio, o ataque contra a própria vida, como o ponto final disso tudo. Mas eu gostaria que a senhora falasse a respeito também da situação que antecede isso. Sim. Que Sim. é uma doença que vem acometendo milhares e milhares de pessoas dia após dia, que é a depressão, né, doutora? Isso mesmo. O pano de fundo do suicídio, né, é a depressão. Existe também um tipo de depressão, a gente fala depressão no sentido geral, porque existem vários tipos de depressão, né? Não cabe aqui, a gente pode até depois, num outro momento, falar. Sim. Mas, assim, um tipo de depressão é a bipolaridade. Chama-se depressão do tipo bipolar. Esta depressão é a que mais coloca o sujeito em risco. Por quê? Porque na bipolaridade a gente tem as fases, né? O sujeito ele tem uma fase de muita prostração, de muito desânimo, de muita insatisfação com a vida, de pensamentos pessimistas. De verdade, este não é o pano de fundo principal para o suicídio, porque muitas vezes essa pessoa, nessa fase, que também é conhecida na depressão grave, que é uma fase mais apática, ela não tem nem muito ânimo para buscar saber como isso pode acontecer, não tem muito ânimo de buscar recursos, ela está muito prostrada, ela pode inclusive morrer por outras coisas. Sim. Morrer porque não cuida da saúde, morrer porque não tem ânimo para se alimentar, para cuidar da sua higiene. Mas a bipolaridade, ela tem esta fase, que a gente chama, né, de uma baixa de autoestima, e ela tem também a fase da mania.
que é quando ela se torna super poderosa. Onde ela tem um excesso de ânimo, que ela se torna uma pessoa impulsiva. E neste pico, ela pode sim colocar em ação, né, dar cabo da própria vida, porque ela é impulsiva. E essas oscilações acontecem simultaneamente, doutora. Assim, num dia a pessoa pode estar muito para baixo e talvez no mesmo dia ou no outro dia está assim muito para cima, muito impulsiva, a ponto de tomar algumas decisões que impulsivas, né? Concordo plenamente. Assim, existem estudos. A gente está falando de ser humano, então cada ser humano é um universo, eu costumo falar. É único, né? É único, então é um universo. O que as reações químicas ocorrem com você, não ocorre comigo, não ocorre com o outro. Então essas oscilações elas podem ocorrer durante o dia, pode acontecer semanas, então semanas prostradas, semana muito ativa, né? Sim. Existe, na verdade, me falta a palavra, um protocolo que você precisa cumprir, né? O psiquiatra e o próprio psicólogo conseguem observar e qualificar como sendo bipolaridade dentro desse protocolo. Entendi. Né? Mas, assim, vale a pena trazer alguns dados aqui. Né? Por favor, doutor. Então, assim, estamos falando do Brasil. Então, no Brasil, hoje, né, em 2024, 42 pessoas morrem por hora por conta do suicídio, né? 42 pessoas por hora cometem suicídio. Uau. É um número muito grande. Pesadíssimo. O suicídio no Brasil, hoje, mata mais do que o HIV e do que o câncer. Não juntos, separadamente. Sim, sim. Né? Pesquisas recentes da Unicamp, ela aponta que 17% da população brasileira, em algum momento da vida, pensou em dar fim à sua história de existência. 4,8% desses 17% já planejaram esse fim. Chegaram a planejar, assim, de buscar conhecimento para fazer isso. Planejar esse fim. Uau. Só que quando a gente recebe uma pessoa com o discurso de eu quero ir embora daqui, essa vida não tem mais sentido, não tem saída para mim, o que a gente percebe não é realmente uma vontade de deixar de existir, mas é uma sensação, uma impressão, uma compreensão de que não tem saída para o que ele está vivendo. Por isso que quando um profissional da saúde mental, ele recebe uma pessoa assim, primeiramente ele tem que acolher, sim. Segundo, ele precisa entender o pano de fundo dessa história. Sim. E ele precisa intervir. Porque o suicídio, ele não acontece da noite para o dia. Você não levanta hoje e fala, ai, que dia feio, nublado, eu quero morrer. Tá chuvoso aqui, eu vou me matar. Não. Ele é um processo. Ele é um processo. E a saúde mental, os profissionais de saúde mental, eles conseguem intervir no processo. Como que começa? Começa com uma angústia, um questionamento existencial, um problema que parece insolúvel, um desamparo geral, e vai crescendo. E a pessoa vai se isolando, porque muitas vezes ele busca ajuda, mas a vida das pessoas com quem ele convive está seguindo e a dele está parada. E aí ele acha que realmente não tem outra saída. O objetivo, muitas vezes, no geral, a gente percebe, né, é lógico que não das pessoas que cometeram, que atentaram contra a própria vida, porque essas não podem mais falar, Sim. mas das pessoas que conseguem se sobrepor a essa situação, a gente percebe que o discurso final era: eu realmente não via saída para mim. Eu queria me livrar da dor, eu queria me livrar da angústia. Porque também a gente às vezes lida com pessoas que tentam contra a própria vida, com insucesso, graças a Deus. Exatamente. E no discurso depois desse insucesso, a gente percebe por quê? Porque elas buscam no último minuto ajuda, elas buscam socorro. E aí a gente pode perceber que assim, o desejo não era partir, o desejo era me livrar, uma saída. Porque eu não encontro saída e vou por este caminho. A senhora já teve algum paciente que relatou para a senhora esse processo? Tive sim. Uau. Tive alguns. Dentre eles fica muito marcado para mim, eu tenho liberdade para falar disso,
porque eu tenho autorização para falar disso. Era uma jovem, muito jovem, que tinha questionamentos existenciais, né? Existenciais, de como ir para a faculdade e tudo mais. E ela chegou para mim justamente porque ela tinha começado a planejar, na verdade ela já tinha atentado contra a própria vida algumas vezes. Sim. A família estava desesperada, ela estava sob tratamento psiquiátrico, sob vigilância 24 horas. Uau. Acompanhada todo o tempo. Todo o tempo. A família teve que se revezar para poder não deixá-la sozinha. Em nada, não podia dormir, não podia tomar banho, em nada. E ainda assim, ela conseguiu mais uma vez tentar. E assim que ela tentou, ela buscou, no caso era o pai que estava na sala trabalhando, ela chegou no pai e disse assim: pai, eu fiz uma coisa. E aí, prontamente, o pai instruído disse: então vamos resolver isso. Colocou ela no carro, correu para o hospital. No processo de ida, no caminho de ida, ela foi ficando muito ruim. E ela conta que ela falava: Deus, eu não quero, Deus me ajuda, Deus tá ruim, Deus tá doendo. E graças a Deus, ela foi, conseguiram intervir, ela ficou alguns dias, ficou bem. E quando ela retornou, no primeiro dia que ela retornou do hospital, ainda bastante sedada, ainda bastante debilitada, eu a atendi no consultório, atendi numa maca, deitada, porque ela não tinha recursos de se levantar. Não tinha condições. Não tinha. Realmente foi pesado o que ela tentou fazer, né? O pai na sala de espera, assim, devastado. Eu imagino. E ela disse para mim assim: doutora, morrer é um processo dolorido. Uau. Eu achava que era assim, puf, fui. Mas não, é um processo dolorido. É tão dolorido quanto estar vivo. E eu jamais quero passar por isso. Ali também foi um processo de libertação para ela, sabe? Pois é. Ela se levantou das cinzas. Mas é lógico que ela tinha toda essa rede de apoio. Ela tinha o psiquiatra que atendia ela quimicamente, né? Recolocando, repondo toda a química que faltava. Porque quando a gente fala de transtorno mental, é importante a gente frisar aqui. Existem momentos que nós vamos ter na vida momentos depressivos. Sim. Mas isso não é uma depressão doença, tá? Então, assim, a gente tem uma discussão com alguém, a gente fica triste, é um momento depressivo. E que fique claro, né, doutora, para quem nos escuta, que existe essa diferença do momento depressivo para a depressão propriamente dita, né? Totalmente. Porque nós vivemos cercados de situações, de pessoas onde as nossas emoções elas são afetadas. Perfeito. Nós temos a vida, nós sabemos que a vida não é um mar de rosas e que nós temos vitórias, mas também temos derrotas. Temos complicações, também, em contrapartida, também temos êxitos, mas nesse percurso todo, nós somos afetados por tudo que nos rodeia, não é verdade, doutora? Perfeito, perfeito. E explica pra gente, doutora, a respeito dessa diferença do momento depressivo para a depressão propriamente dita. Isso. Então, assim, vamos pensar, né? Todo ser humano que vive no mundo, né? O mundo, ele nos atravessa com situações muito inusitadas, totalmente fora do nosso controle. Então, muitas vezes a gente sai para trabalhar de manhã, tá tudo bem, e de repente a gente tem uma reviravolta. Uma reviravolta no trabalho, uma reviravolta na família, uma reviravolta com os nossos amados, e isso nos desestabiliza. Mesmo que a gente consiga resolver a situação, existe esse impacto no nosso corpo. Porque hoje a gente tem a neurociência que nos mostra que a gente tem descargas elétricas no nosso corpo, hormonais no nosso corpo, neuronais. Então, quando você é acometido de um impacto, você tem uma descarga de adrenalina que te ajuda a agir. Mas depois essa adrenalina no seu corpo, ela traz prejuízos também, essa inundação de adrenalina. Uhum. Então, ela pode te levar a um rebaixamento, a um cansaço, a uma exaustão. Então, vamos pensar. Você hoje saiu para o trabalho, tudo bem. A gente saiu de manhã para resolver, aqui para fazer o nosso primeiro podcast, Hoje em Sua Casa. E a nossa vida está acontecendo também paralelamente. Não é só aqui onde o nosso corpo físico está, né? A gente deixamos a nossa família, os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos filhos, esposas, maridos e tudo mais. E pode, de fato, estar acontecendo alguma coisa lá que nos pegue de surpresa. Sim.
Isso pode com certeza, uma notícia ruim rebaixa o nosso humor. Então vamos lá. O que é humor para a psicologia? Não é eu sorrir ou não sorrir. É meu estado emocional. Tá? Tanto que quando a gente trata um transtorno de depressão, a gente fala que a depressão é um transtorno do humor, é um transtorno da motivação, tá? Os medicamentos, eles são muito voltados para levantar este ânimo, este humor do seu corpo, que está com falta química. Sim. Então, quando a gente recebe uma má notícia, o nosso ânimo, né, a nossa motivação, ela muda o propósito, a gente fica em estado depressivo. A gente vive um momento de depressão. Muitas vezes a gente vai, arregaça a manga, resolve, leva para o médico, né? Ajuda na conta bancária, socorre alguém. Mas a hora que isso abaixa, que a adrenalina baixa, a gente fica meio down, fica reflexivo. A gente olha para o tamanho que a gente é na vida, que a gente é muito pequenininho, que a gente não tem controle de absolutamente nada, por mais que a gente tente. E a gente pode enfrentar dias deprimidos. Mas isso não é um transtorno. Assim acontece com a ansiedade. Temos uma resposta para receber, temos uma expectativa, a gente fica no estado ansioso. Mas essa não é a ansiedade como doença. Esse não é o transtorno da ansiedade. Sim. É diferente. Tá? Então, o luto também. Perdemos alguém que a gente morre, ou o luto ele pode ser concreto por alguém que a gente morre, mas ele pode ser também subjetivo. Uma coisa que a gente perde, um sonho que a gente abre mão. E aí também no processo de luto existe o luto que está sendo elaborado saudavelmente, que é por um período você ficar recluso, um período você ficar reflexivo, você ficar triste, mas depois de um tempo a gente reage. Quando a gente não reage, aí esse luto se torna patológico e se instala a melancolia. Por isso a importância dos profissionais, para nos direcionar e falar, não, até aqui está saudável, daqui para frente vamos buscar a ajuda de um psiquiatra, né? Vamos também informar, vamos fazer reuniões familiares, como a gente hoje fala de orientação parental, que é a gente trazer a família para perto, para cuidar das pessoas que estão adoentadas. Aí vamos entrar um pouco no transtorno. A questão profissional ela é essencial para delimitar, né? Para mostrar para a gente o que é o processo natural que a gente acaba enfrentando diante daquela situação que nos acomete, e o que a partir do natural, que já necessita de uma intervenção profissional assim, mais profunda para nos prevenir de uma possível situação crônica, né, doutor? Isso mesmo, de uma possível patologia. De uma possível patologia, né? Perfeito. Porque como nós somos um indivíduo que temos muitas reações químicas, a gente pode, sim, evoluir uma situação que começou só por um trauma, evoluir para uma patologia, para um transtorno. E aí a gente precisa fazer toda uma reposição química até que o corpo se estabilize novamente para voltar a produzir tudo que ele precisa. Então, por exemplo, a gente percebe que no transtorno depressivo, é uma das coisas que nós, como amigos, como família, a gente quer fazer, a gente entra no quarto de alguém que está deprimido, estou falando do transtorno, e a gente abre a cortina e fala, vamos levantar, olha que sol lindo que está aí para você, olha, seus filhos estão lá na sala, o seu marido está te esperando. Isso não adianta. Isso pode adiantar no momento depressivo, porque daí a gente pega esse dado e fala, realmente, né? Isso que eu estou enfrentando é difícil, mas eu tenho tantas outras coisas melhores acontecendo. Mas quando a gente fala de um transtorno de saúde mental, um transtorno da depressão, não adianta. Ele enxerga, ele está vendo que o sol está lá. Ele está vendo que os filhos estão sorrindo na sala, mas ele não tem motivação. E a motivação, ela é um movimento interno, sabe, Fernando? Ninguém é motivado de fora para dentro. A motivação, ela é de dentro para fora. Então, a gente precisa deste processo de tempo para assimilar o que está acontecendo, para retornar, para ir para a cena de novo. Assim como o ator, ele precisa lá ficar reservado, tempo, né? Se concentrar, pensar nas falas.
muitas vezes a gente precisa também ficar recluso para colocar em ordem tudo que a gente viveu, assimilar as nossas emoções, pensar em novas saídas e enfrentar. Muitas vezes a gente consegue. E vou te contar uma coisa, muitas vezes a gente consegue. Porque é só olhar a idade que nós temos, eu, você e o nosso colega que está nos assistindo, quantas tristezas a gente passou e a gente superou. Muitas. Né? Mas tem outras situações que muitas vezes nos pega de uma forma que pode ser algo já anunciado, né? Anunciado no sentido de eu venho vindo, eu tenho tido uma vida muito difícil, com muitos desafios, eu venho vindo e acontece um trauma e isso eclode, mas também pode ser inusitado. Sim. Porque também a gente está falando do ser humano que nem tudo está na consciência dele. Muitas coisas estão no inconsciente. E a gente vive uma situação inconscientemente se torna o seu limite. E você até olha e fala, mas puxa, essa situação ela não foi suficiente, ela não era suficiente para deflagrar tudo que eu estou sentindo. Para me deixar nessa situação, né? Isso, não era conscientemente. Mas quando o psicólogo começa a investigar a história deste indivíduo, a história desse sujeito, ele vai percebendo que é uma história de muita privação, de muita dor, de muito trauma, que ele aguentou por muito tempo e agora sucumbiu. E aquela situação pontual acaba se tornando um gatilho para que toda essa trajetória acumulada de diversas situações, diversos flagelos, venham a eclodir. E aí, é como até a senhora mencionou, né? A pessoa se auto-questiona, né, doutora? Fala assim, poxa, mas eu não consigo entender por que eu estou assim. Por causa disso, mas como a senhora bem pontuou, é um histórico por trás. Que está, vamos dizer assim, arquivado no inconsciente, né, doutora? Isso mesmo, tá lá naquelas pastinhas lá que foi guardada, que a gente não quer sofrer, então a gente não traz. Doutora, a senhora, como a senhora pode nos instruir a respeito de, como a senhora mencionou, das coisas arquivadas, o acúmulo de coisas arquivadas, como a gente pode gerenciar isso tudo para que a gente não chegue a ficar sobrecarregado a ponto de ocorrer um gatilho e isso, assim, venha nos levar à lona e que a gente passe por um processo depressivo, mas não adentre numa depressão propriamente dita. Qual é o conselho que a senhora nos dá a respeito disso, doutora? Assim, o que eu percebo no Brasil, e eu vou confessar para você, Fernando, aqui nos Estados Unidos, eu acho que nós estamos no aspecto de saúde mental passos atrás. Né? É lógico que eu estou falando dos brasileiros na América, ou do estrangeiro. Sim, sim. Né? Porque é desse público, é para este público que a gente está falando. O estrangeiro, ele sai da sua terra, ele deixa a sua parentela buscando uma nova possibilidade de vida, buscando uma melhoria de vida. Só que ele se depara com um país onde ele não tem suporte emocional, ele não tem acesso à saúde, ou ele até tem, mas ele demora para encontrar o acesso à saúde. A saúde é apresentada de uma forma diferente. Exato. Ele se depara com a cultura, que é muito diferente. Choque cultural, né? Choque cultural. E ele se depara também com os sonhos e as expectativas que ele tinha. Então, o que acontece? Quando ele liga lá para o Brasil, ele não fala, tá dificílimo aqui. Tem dia que eu tenho vontade de pegar o avião e ir embora, porque é um desafio atrás do outro. Ele não fala isso. Primeiro que ele não quer preocupar, porque existem quilômetros, sei lá, milhares de quilômetros, né? Pois é, de pelo distância. menos uns 10 mil. Ele não quer levar preocupação. Segundo, ele não quer nem pensar na possibilidade de que ele talvez tenha feito uma escolha não muito acertada. Eu não gosto de falar uma escolha ruim, mas uma escolha não tão acertada. Porque vem com uma expectativa de uma vida melhor. E pode se tornar, e vai se tornar uma vida melhor, mas tem um processo para isso. Exatamente. Então, o que acontece com esse sujeito? Ele não tem rede de apoio lá, não tem rede de apoio aqui.
quando ele tem amigos aqui, ele também não abre para esses amigos. Porque pode parecer fraqueza, ele pode se expor, são amigos novos, né? Quando nós saímos do Brasil, nós deixamos amigos novos e amigos antigos, amigos da escola, do primário. Exatamente. Né? Aí você chega num outro país, seja aqui, seja em qualquer outro lugar, você vai ter amigos novos, porque Deus prepara amigos novos. Exato. Mas você ainda está conhecendo a vida deles, eles estão te conhecendo. Você não tem aquele amigo que você pode olhar e dizer assim, tô mal, eu não sei o que fazer, eu não sei onde trabalhar, eu não sei como cuidar da minha família, eu não sei onde buscar saúde, meu filho está com problemas na educação, eu não sei me comunicar, eu ainda não falo a língua, ou eu falo, mas eu falo e eles não me entendem, ou então eles são duros demais comigo. Então eu penso que aqui, eu não tenho os dados aqui, de não conseguir ter acesso aos dados daqui, sobre o número de pessoas que acometem contra a própria vida, por isso que eu trouxe dados do Brasil. Sim. O único dado que eu tenho aqui, no Brasil, 42 pessoas por hora intentam contra a própria vida. E no mundo, 1.000 pessoas por dia intentam contra a própria vida. Então, assim, olha quantas pessoas que intentam contra a própria vida que não estão no Brasil. Pois é. Exatamente. Esse foi um dos motivos que eu aceitei prontamente estar aqui com você, porque eu percebo um sofrimento muito genuíno aqui, sabe? Percebo no Brasil, mas ali no Brasil, eu percebo essa linha entre ciência e espiritualidade já mais definida. Tem muito ainda para caminhar, mas já está muito definida. A igreja já percebeu, isso aqui não é demônio, isso é químico e eu não dou conta desse sujeito. Não é espiritual. Pois é. Eu não dou conta, eu vou mandar para o psicólogo. Né? E aí o psicólogo encaminha para outras coisas, encaminha para apoio emocional, cuida da família e tudo mais. Então, o que eu percebo assim, é muito importante a gente falar sobre esse tema. Assim como tantos outros, né? Exato. A gente tem, todos os meses, eu não sei se você sabe, a gente tem uma campanha. A gente tem a campanha da saúde mental, em janeiro, que é, se eu não me engano, que é Janeiro Branco Saúde Mental. A gente tem a campanha do câncer de mama, né? No próximo mês a gente vai falar sobre o câncer de mama. Em novembro a gente fala do câncer de próstata, que a gente está cuidando do homem e da mulher. Sim. A gente tem várias campanhas. Mas quando a gente fala da campanha do suicídio, ela é a menina dos olhos da psicologia, porque, infelizmente, ela acomete todas as classes sociais, ela acomete o jovem, né? A criança não, porque ela ainda não tem recursos para alcançar os meios, mas ela acomete o jovem. Os nossos jovens, depois da pandemia, têm sofrido demais. Os nossos idosos, né? E os adultos. Para você ter uma ideia, você sabe qual a faixa etária onde as pessoas mais tentam contra a própria vida, Fernando? Não, doutora, qual? É entre 15 e 29 anos. A gente pensa, por exemplo, a vida, quanto mais a gente vive, mais experiências a gente tem e mais entendimento do que a vida a gente consegue adquirir nesse trajeto. E a gente olha, a senhora fala dessa janela de idade entre 15 e 29. Aí, poxa, automaticamente você reflete o que uma pessoa, o que um jovem de 15 anos não viveu ainda, ou já viveu, enfim, que leve ele, passou na vida, assim, que leve ele a desistir de viver, né? Porque, assim, 15 anos, assim, ainda está em desenvolvimento, um tanto quanto triste, preocupante. Exatamente, doutora. Tem uma vida toda pela frente e decide por dar cabo na vida e assim, realmente de suma importância, né, doutora, o apoio profissional. A senhora mencionou aqui da vida aqui na América, e sim, é uma realidade, assim, eu particularmente, nesses anos que eu vivo aqui, a senhora é a primeira pessoa que eu escuto falar a respeito desse tema, e que pontuou
assim, a necessidade disso. É uma coisa que todo mundo sabe que existe, essa, como eu posso dizer assim, essa dificuldade que se tem nessa transição de viver num país para vir para o outro. Todo mundo sabe a dificuldade que passa. Não é férias, né, Que Fernando? não é férias, Não é que você fala, exatamente, não gente, olha é, só, Brasil, vou passar 30 dias não fora, é na exatamente, Espanha, onde eu só vou não é ver na o que é terra do Mickey. bom, no Mickey, lá no Tio Sam, onde eu vou pros parques, vou passear, vou comer nos melhores restaurantes. Não, a gente vive aqui, e quantos lugares a gente conhece? Pois é, doutor, é Porque bem a por gente tem aí. que trabalhar duro, a gente tem que... É a mesma coisa. A mesma coisa, só E aí que existe em um muita lugar diferente. frustração, num lugar E do diferente, com mais mesmo jeito, desafios, né? exato. E do mesmo jeito que essa necessidade de se ter um apoio, como a senhora falou, a rede de apoio, um possível apoio profissional, uma intervenção profissional lá no Brasil, aqui também existe essa necessidade. Vamos voltar um pouquinho lá no adolescente de 15 anos, Aham, que nessa faixa etária que nós falamos entre 15 e 29 anos. sim, Se a gente pensar a nível social, né, porque a minha paixão é a sociedade, né? sim. Quando a gente pensa no nível social, isso é um prejuízo enorme para a sociedade. Então vamos lá. O adolescente de 15 anos, uma coisa que chama a atenção dos profissionais de saúde mental, não só dos psicólogos, mas especialmente de saúde mental, que também é minha área, o que a gente percebe? É um momento de muito conflito, né? Onde você está deixando de ser criança. 15 anos, está começando muito antes hoje, né? Adolescência, mas Pois vamos é. focar nos 15 anos. Você está naquela transição. Olha, eu quero ser criança para algumas mordomias, mas eu também quero ser adulto para outras. Eu fico confuso porque tem horas que meu pai fala assim, meus pais me dizem, você é muito jovem para isso. Depois outro momento não cabe mais, você já tem 15 anos. Então é um momento de transição, de muita confusão. Muito conflito. É um momento onde ele está formando a identidade dele, a personalidade dele é formada lá na primeira infância. Mas a identidade dele é formada na adolescência, aonde ele vai começar a se separar separar o que é dele e o que é dos pais, através dos grupos que ele vai conviver, ele vai começar a formar a sua identidade de ser humano único. Uhum. Né? Então, ele muitas vezes enfrenta dificuldade nos grupos, de interação nos grupos, de aceitação nos grupos. E aí, o que nós percebemos? Existe muita dificuldade dos pais entenderem no comportamento desse jovem de 15 anos o que é normal e esperado da adolescência e o que está fora disso, o que está ultrapassando, o que está indo para um transtorno, por exemplo. Né? Então, assim, ele fica trancado no quarto, mas todo adolescente fica trancado no quarto. Pois é. Né? Exato. Mas o adolescente na fase saudável, o adolescente que está atravessando, ele se tranca no quarto porque ele está de saco cheio dos pais, porque ele descobriu que o pai não é tão herói assim, que o pai ele falha infelizmente, que muitas vezes ele não consegue cumprir aquilo que ele queria. Pois é, quando né? ele não quer pegação de pé, ele se tranca no quarto. Só que ele não se tranca no quarto e fica olhando pro teto, não. Quando ele encontra o mundo real, né, doutor? Isso. O adolescente que está saudável, só atravessando a adolescência, ele vai estar no quarto falando com amigos, ele vai estar no quarto ouvindo música, ele vai estar no quarto desenhando, ele vai estar no quarto, mesmo que ele esteja olhando pro teto pensando, ele está com fone, curtindo a música do momento. O adolescente que está atravessando crise, ele está sozinho no quarto. A intenção é isolamento, né, doutor? É isolamento. Por quê? Olha só. Se a gente costuma pensar assim, pensa assim, ó, vamos transformar nisso um pouco mais didático. A ansiedade, o sujeito está para fora. Então ele tá exagerado. Então ele fala, ele desfala, ele faz, ele tem pressa, ele tá pro mundo. Ele quer resolver, e aí porque ele quer resolver, ele não consegue refletir, ele mete o pé pelas mãos, ele faz besteira. Este é o ansioso. Ele tá fora. O deprimido, ele está dentro. O deprimido, a depressão é um mergulho interno. Mas não com clareza, né, doutora? Solitário, é um movimento solitário, onde você faz um mergulho interno com muitos questionamentos. Então, assim, se a ansiedade eu tenho que fazer, eu tenho que ser melhor, eu tenho que isso, eu tenho que realizar, eu tenho. A depressão é, quem eu sou? Para que eu sirvo?
Para que eu tô Doutora, aqui? a ansiedade, a gente pode definir assim com poucas palavras, que ela chega a ser uma autocobrança, pode ser definida assim mais ou menos, uma Pode. autocobrança, e a depressão é uma introspecção na escuridão, É uma reflexão uma reflexão, do seu lugar no mundo. Isso mesmo. mas caminhando para o escuro, porque é o que eu entendo, porque É uma a escuridão. pessoa não encontra clareza, Não, né? é uma escuridão. Por isso que quando eu falo assim, abre a janela e fala, olha o sol lindo, o mundo é cinza, tudo é cinza. Se você pedir para um paciente deprimido pintar um cenário, você vai ver que ele só usa cinza. Porque a introspecção para uma pessoa saudável, ela é necessária para o progresso da vida. Mas a introspecção dentro da depressão, ela te encaminha para um caminho, ela te direciona para um caminho de escuridão, né, doutora? De escuridão. Então, assim, vamos pensar. O adolescente, então, é importante que os pais fiquem de olho. Tá no quarto fazendo o quê? Interessante. Acompanhar. Muitas vezes, Um alerta, né? muitas vezes, quem está com transtorno depressivo está na internet, mas pesquisando o quê? Vendo o quê? Pois é. Porque, infelizmente, a internet tem coisas muito boas, facilita a nossa vida, mas tem muita porcaria. Demais. Muita porcaria. Então, o que ele está vendo? Do que ele está se alimentando? Pois é. Tá vendo o filme? Que tipo de filme ele tá vendo? É de terror? É de vampiros? É de morte? Aí não é uma questão de dizer, filho, para com isso, vamos desligar a televisão, porque ele tem 15 anos, mas é assim, nossa, filho, o que isso te traz? Assim, tipo, o que isso te acrescenta? É assustador, dispara coisas em você, né? Então, os pais precisam ficar atentos. Sinal de que tá quietinho no quarto, dentro de casa, não tá correndo risco. Isso hoje é uma falácia. Fato. Existe risco para aquele que foi para balada, o impulsivo, o ansioso, Uhum. e existe o risco para aquele que está quietinho dentro de casa, porque o mundo está entrando dentro da nossa casa. Pois é. Aí a gente caminha um pouquinho mais, 29 anos, 16, 18, se formou. Passou dessa fase, né? Entrou na faculdade, se formou, né? Então a gente também tem perdido pessoas para o suicídio na fase produtiva da sua vida. Na fase onde ele vai trazer contribuição para a sociedade onde ele vive, onde ele tem gás, energia, novas ideias. Então, assim, existe um roubo muito grande. Um rombo e um roubo muito grande. O suicídio, ele rouba. Sem falar que o suicídio, ele é devastador para a família. Exatamente. Ele abre eu percebo assim que essa situação, ela abre questionamentos insolúveis. E Porque... sem respostas, você nunca vai ter essas respostas. Exato, para a família da pessoa que acomete contra a própria vida, vão ser questões que nunca vão obter resposta. Nunca vão ter resposta. E eu entendo, doutora, que surge aquele questionamento que é muito pesaroso para os pais, que é: onde eu errei? Isso. Onde eu errei? Concordo plenamente, porque assim, os pais, não vou dizer a maioria, porque infelizmente hoje a gente tem pais tóxicos também, né? Mas na maioria, o bom pai, ele quer o melhor para o seu filho e ele faz tudo, ele se desdobra para que isso aconteça. Sim. E se isso escapa, ele diz, mas o que foi que eu não vi? Pois né? O que eu deixei Fiz de uma grande questão. fazer? Então, a gente também vai ficar com essa família em frangalhos. Mas é todos. É o pai, é a mãe, são os irmãos, são os amigos, são os avós. Amigos também. Todo mundo fica em frangalho. É devastador essa situação. Aí a gente também precisa quebrar um estigma de que quem quer morrer... quem quer morrer não avisa, quem quer morrer faz, não é verdadeiro. Não manda recado, né? Manda recado sim, né? E não é o recado do adolescente que diz assim, você é muito chato, eu quero morrer. Não é disso, não. Eu te odeio e agora já era. Não. Não é bem assim, né? Porque muitas vezes, nós hoje somos adultos e adultos maduros. Uhum. Então a gente sabe que morrer não é uma solução, a gente sabe que morrer... a gente vai deixar aqui um caos maior do que a gente está vivendo. Porque pessoas que são importantes para a gente vão ficar desolados e destroçados. Pois é. Mas, tem situações que a gente
pensa, eu não queria estar vivendo isso, eu não queria existir para viver isso. Mas isso não está ligado a um desejo de morrer. Está ligado a um desejo de se livrar daquilo. Sim. Se eu pudesse, às vezes eu escuto no consultório, se eu pudesse dormir e acordar no Natal. E eu pergunto, por que no Natal? Porque Natal é festivo. Quer morrer? Não, só quer se livrar. Tipo, eu acho que daqui a 3, 4 meses a situação vai estar melhor. Eu vou dormir. Quer virar a página, né, doutora? Quero virar a página. Né? Então a gente percebe esse rombo na sociedade, no momento que é produtivo, né? Sem falar, que daí não cabe aqui, mas assim, as tentativas frustradas podem deixar sequelas irreversíveis, tanto física quanto emocionalmente. Pois é, isso é fato. Isso é Tem fato. O presidente atual da Associação Brasileira de Psiquiatria, ele fala que a tentativa de suicídio ou a ideação suicida, porque quando a gente pensa numa tentativa de suicídio, antes aconteceu uma ideação, que é uma ideia, né? Que vai pensando e vai elaborando um plano. Tanto que quando a gente atende uma pessoa com ideação suicida, a gente não tem ressalvas. A gente já pergunta, e você já pensou como você faria isso? Se pensou, onde você faria isso? A gente explora tudo para tentar entender em que nível está esta ideação. Se é só um desejo lá distante, ou se já tem um planejamento para isso. Sim. E aí, este profissional, né, este presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, ele fala assim, o suicídio ele é uma emergência médica. Como quando você está trabalhando e você vira o pé e quebra o pé, ou então você cai de uma escada, o que eles fazem com você? Te deixa paradinho lá e chama o SAMU. Uhum. Aqui eu não sei quem eles chamam, mas é SAMU. É. Não toca, porque pode, né? Não toca. Se você tem aí um problema qualquer de saúde, o que fazem? Se você não conseguem dar assistência imediata para você te enfiar no carro e levar, chamam o SAMU. Por que quando uma pessoa diz que está com uma ideação suicida, a gente não faz nada? Pois é, a senhora pontuou uma coisa muito importante, né? Que às vezes a vida nos deixa insensíveis e nos deixa rígidos, que a gente não consegue ter sensibilidade o suficiente, às vezes, para identificar uma coisa como essa. E também a falta de informação. Ela é um fator, assim, extremamente destruidor, porque a senhora, no começo da nossa conversa, a senhora pontuou algumas situações, alguns comportamentos que são red flags, né? São as luzinhas que falam, poxa, peraí, deixa eu... Por mais que eu não fale nada, por mais que eu não intervenha agora de uma forma pontual, mas agora eu vou começar a olhar com mais... vou prestar mais atenção, olhar com mais carinho para essa pessoa, para essa situação, seja filho, seja esposa, seja marido, seja primo, avô, enfim. Porque parece que tem alguma coisa diferente nisso aí, né? Isso mesmo. A diferença do momento, do estado depressivo que a senhora mencionou para a depressão propriamente dita, né? E eu acho que a informação, a disseminação da informação, como essa informação que a senhora mencionou, ela vai ajudar muito. Isso mesmo. As pessoas a identificarem esse mal, porque eu vejo, doutora, que existe muito pesar depois que a pessoa atenta contra a própria vida e obtém êxito nisso. Existe um grande pesar, uma grande consternação por parte da família, e até, como a gente falou agora há pouco, dos pais que se questionam, o que eu fiz de errado, mas a informação não chega, né? A informação não é transmitida do mesmo jeito que deveria ser, como outras coisas. Por exemplo, como se promove o câncer de mama. Tem postos de atendimento, aqueles ônibus que fazem
o diagnóstico ali Sim. e tal. E Os eu, veículos e eu itinerantes que vão de lugar em lugar. exatamente, doutora. E eu nunca vi nenhum tipo de prestação de serviço, seja ela por parte do governo ou por parte de ordem particular, que faça esse tipo de trabalho. A senhora já viu alguma coisa como essa ou nunca? Sim, assim, Eu nunca vi. o que a gente percebe é que existe, de fato, um tabu, Uhum. né? E a desinformação, a falta de informação, a desinformação é que deixa as pessoas assim engessadas, né? Aham. Não só de onde buscar ajuda, mas assim de identificar aspectos. O diagnóstico, né, O doutora? diagnóstico. Então vamos pensar, mas aí a gente enfrenta algumas dificuldades, né? Sim. A gente vive num mundo capitalista onde a gente trabalha muito, a gente tem pouco tempo com a nossa família e a gente muitas vezes conhece poucos nossos, Ah, e a senhora falou verdade. né? Então vamos pensar, vamos falar do adolescente. Vou pegar o exemplo do adolescente, Sim. porque eu acho que é o maior prejuízo social que nós enfrentamos é quando perdemos um adolescente, porque é o nosso futuro. Quando o adolescente é ceifado, a gente Né? perde a semente do futuro. Então, assim, primeiro, ele tá no quarto, tá quietinho, deixa lá, depois eu vou falar com ele. Não é só isso, é assim, quando a gente fala da depressão, ela tem aspectos que ela vai apontando. Então, assim, é importantíssimo você prestar atenção no desejo de isolamento, né? A pessoa deprimida, ela quer ficar isolada, porque ela não tem energia para gastar Constantemente, no ambiente. doutor. Constantemente. Tudo que ela vai fazer exige atividades que ela gostava, principalmente, porque se você fala assim, filho, vai no mercado para mim, ele não quer ir, nunca quis ir, não vai querer, Uhum. né? Mas assim, vamos chamar um amigo seu, vamos fazer um passeio, tem que ficar atento para falta de interesse para coisas que ele gostava. Qualquer um, tá bom? Para qualquer ser humano. Sim, sim. Vamos para casa da sua mãe? Eu não quero. Porque não quer hoje, mas vamos domingo que vem, eu não quero. Esse isolamento. Né? Então, isolamento, alteração do sono, tanto dormir menos insônia quanto dormir mais, tá? Alteração do apetite, tanto para mais quanto para menos. Discurso pessimista, do tipo, o mundo não tem jeito mesmo. Olha a política, bem disfarçado muitas vezes, né? O mundo não tem jeito mesmo. Uma crítica constante, ela maqueia uma depressão, né, doutor? Uma expressão de dor profunda, né? Isso, ele tá num momento muito cinza mesmo, então ele não vê graça em nada. Então, por exemplo, é muito comum, quando você vai no psiquiatra com uma suspeita de depressão, ele pergunta assim, para você, uma das perguntas que ele faz é assim, como é que tá o sono? Primeira coisa que se altera com a depressão é o sono. E uma vez que o sono é alterado, a gente tem prejuízo de memória. Porque é quando a gente dorme que as nossas memórias são armazenadas. Cada uma numa caixinha. Isso aqui não vai usar, bota lá no fundo, isso aqui vai usar, deixa na frente e tal. Então, uma pessoa que não dorme, ela tem prejuízos na sua memória. Fora isso, o conteúdo do sonho, geralmente é trágico. Uau. É muito complexo a gente falar aqui, mas assim, uma das funções do nosso pensamento é pensar, mas ela não é a única função. Bom. O nosso pensamento tem funções. Então, é comum no discurso de quem está deprimido nossa, eu sonho... Outro dia eu tive uma paciente que falou assim, eu sonho sempre que eu estou lá na Rocinha, no meio do fogo cruzado entre polícia e traficante. Uau. E eu acordo desesperada. Poxa. Olha o tamanho dessa angústia. Eu tento me esconder. Tem outros que falam assim, nossa, eu estou sempre... como se eu estivesse num filme do Massacre da Serra Elétrica. Eu vejo sempre cortando pedaços. Os sonhos são sempre muito angustiantes, sempre trágicos, sempre... E além de você não dormir bem, você acorda exausto, exaurido. Uhum. E com essas vivências, que tem nome até para isso, com a emoção de que eu vivi aquilo, eu estava lá. Muito profundo isso. É muito profundo. Muito profundo. Então, assim, hoje nós temos no Brasil, por exemplo, centros... temos mas não se divulga. Como o próprio presidente da Associação Brasileira falou, a gente não se fala muito disso, portanto não se divulga, ninguém busca ajuda e fica esse caos que nós estamos. E as coisas vão acontecendo deliberadamente e Fernando, só 60 minutos
em 60 minutos, 42 pessoas morrem. Praticamente no tempo que a gente está conversando aqui, tem pessoas que estão atentando contra a própria vida exatamente agora. Exatamente agora. Então, assim, o que a gente percebe em psicologia? Eu costumo dizer assim para os pacientes, todo ser humano deveria fazer terapia. O senhor acha que é válido? Estou falando da psicoterapia, porque terapia, tratamento, tem várias terapias. Estou falando de psicoterapia, que é o cuidado da nossa mente, da nossa alma, do nosso comportamento. Que é com o psicólogo, não com o psiquiatra. Psicólogo. Não com o psiquiatra. Não psiquiatra. Sim. Nós temos também psiquiatra que tem formação em psicologia. Na psiquiatria, ele vai ver um pouco da psicologia como uma das matérias. Mas tem psiquiatra que tem formação em psicologia. Então, ele atende e também faz a sessão psicológica. Sim. Né? Eu tenho um colega assim. Doutora, a senhora mencionou do tabu, né? Existe o tabu de que quem faz terapia é louco. Ainda tem isso. Então, eu costumo falar para os pacientes assim, olha, existe dois momentos, a psicologia, a terapia, a psicoterapia é para todo mundo, inclusive para os profissionais, porque a gente precisa se cuidar, porque o nosso aparato, o nosso instrumento de trabalho, assim como, sei lá, do carpinteiro são as ferramentas, né? Serra, da tecnologia da informação é o computador, o psicólogo é a sua saúde mental. Este é o aparato dele de trabalho. Então ele precisa se cuidar também, porque ele vai estar com pessoas, com situações e com diversas histórias que muitas vezes falam ao coração dele. Situações que ele já viveu ou que ele vive. E ele precisa ter um espaço para cuidar dessa dor quando ela é suscitada. Para não se misturar com o paciente e não dar, em vez de fazer terapia, dar conselho. Desiste desse negócio que não vai funcionar. Deixa eu te contar, não funciona, não funcionou, né? Não pode. Conheço um monte de gente que fez, não vai dar certo, o seu também não vai dar certo. Isso não é por aí, né, doutor? Não é por aí. Porque o doutor, ele é um profissional, mas ele não é uma inteligência artificial. Ele tem sentimentos, ele... Isso! Né? Tem, então, tem sentimentos, tem tudo por trás, né? É um ser humano. É uma das coisas que a faculdade de psicologia nos ensina, é assim, suspende quem você é e entra neutro. Isso é impossível. Isso é impossível. Porque você entra com tudo que você é. Você entra com a sua alma, né? Para a psicologia, a alma, vou deixar claro aqui, são as emoções. Você entra com as suas emoções, com a sua história de vida, com a sua personalidade, com a sua identidade, com as suas crenças, né? O profissional ético, ele vai, de alguma forma, tentar entender tudo que o seu paciente está dizendo dentro do contexto dele, ajudá-lo a refletir sobre o que ele busca e encontrar a melhor saída. Por isso que a gente tem que ter o nosso espaço, que é para cuidar desses esbarros que a gente tem, né? Na nossa terapia. Tipo, esse assunto eu cuido lá. Porque senão a gente vai misturar e vai dar conselho, e aí ninguém precisa pagar para ter conselho. Amigo dá conselho. Pois é. Né? Então, o que eu percebo é que, assim, a psicologia, né, a psicoterapia, ela funciona em dois momentos. No geral, as pessoas buscam no primeiro momento, que é quando você está em sofrimento. Então, você está em sofrimento, você já tentou várias coisas, o psiquiatra te manda para terapia, tem isso também. Nós temos hoje muitos psiquiatras que entendem o papel da psicologia e encaminham, mas tem outros que falam que é tolice, é uma barreira para nós. Ainda temos psiquiatra que fala, meu remedinho resolve. O remédio, ele é bênção. Ele resolve o sintoma, mas ele não trata a causa. Pois é. O antidepressivo, importante saber isso. O ansiolítico, o antidepressivo vai te dar uma levantada, vai te clarear um pouco a ideia, vai te mostrar que assim, tem cinza, mas tem amarelo, vai te ajudar. O ansiolítico vai te rebaixar essa potência toda, mas ele não vai tratar a causa. Não tem antibiótico para depressão. Pois é. Não tem. A cura, a libertação ou o manejo, porque muitas vezes a gente não chega à cura, ele vem através do autoconhecimento. Então, o sujeito, muitas vezes, ele entra na terapia porque ele está sofrendo. Né? Na nossa sociedade, você busca por sofrimento. E só um parênteses, quando o psiquiatra fala, vai buscar terapia, eles vão. Porque o médico tem, a medicina, ela tem ainda uma voz muito forte na sociedade. Então, se o médico fala, o sujeito busca. Sim. Tá? Então, aí, no primeiro momento, ele vem para sanar essa dor. Muitas vezes, quando a dor é sanada, ele vai embora. Né? A gente percebe, olha, desde o começo a gente percebe, esse paciente a gente vai conseguir aprofundar. Outro a gente fala, não, ele não vai ficar, ele só quer resolver o pontual, problema. né? Só tá? pontual. Né? E ele vai embora. Mas
É uma delícia trabalhar com aqueles que vêm numa segunda opção, que é autoconhecimento. Autoconhecimento é vida. Porque daí ele quer fazer um mergulho, né? Do que ele viveu, do que ele pode viver, se ele pode fazer diferente, o que que ele quer, quem ele é, quais as possibilidades de ele ser. Então, existem esses que vêm buscar nesse segundo momento, que é muito bom de trabalhar, mas aí a gente já está falando de alguém que já tem uma maturidade emocional, para perceber que ele precisa de ajuda para esse mergulho. Mas também a gente tem, graças a Deus, o primeiro caso, que é aquele que vem buscar porque está sofrendo, e quando resolve, consegue entender, consegue administrar e assimilar, ele fala, mas eu quero entender um pouco mais quem eu sou. E fica também, Sim. né? Eu, Fernanda, eu vou te falar uma coisa. O que eu tenho de pacientes que fica tempo comigo, vai embora e depois volta e me procura de novo, sabe? É cíclico, assim. Porque a vida, Sim. ela é dinâmica, né? Exatamente. Ela é São muito momentos, né? dinâmica e a gente tem altos e baixos. E eles voltam e buscam porque a gente teve uma parceria. Sim, Né? isso é Eu fundamental. sempre coloco, quando eu converso com os pacientes, eu falo, hoje nós tivemos uma boa sessão. Porque assim, não sou eu que vou fazer nada, é o par, é a dupla Exato. que vai construir tudo isso. A interação, a conexão que vai construir a solução para aquele problema, o direcionamento, né, para se caminhar naquilo, um norte. Isso. E assim, vamos lá. Se você tem um amigo e vai contar para ele, eu tô com problema. O amigo, ele fica puramente na emoção. Então ele tenta te dar um monte de solução, por quê? É muito difícil a gente aguentar a dor do outro. A gente quer se livrar da dor do outro. Ou tirá-lo, né? A gente quer tirá-lo dali, né? Tirá-lo daquela Até porque situação. muitas dores que ele traz esbarram em dores que você tem. Então vamos pensar assim, chega alguém e fala, eu tô com problema com a minha mãe, não sei o que, você fala. Você não vai falar, mas você fala, puta, eu também tenho problema com a minha mãe. E aí você fala, tomara que ele saia porque eu não saí. E aí você começa a dar conselho. Os conselhos de amigos, eles são úteis, lógico. Mas a gente não pode esquecer que é baseado nas emoções, no desejo enorme que ele tem de ver você bem. Quando você vai para um profissional que é neutro, que não te conhece, que não tá ali para te julgar, não tá ali para saber se o que você tá dizendo é verdade ou mentira, porque a gente não trabalha com verdade e mentira. A gente trabalha com a realidade daquele sujeito, né? Então, se aquilo é realidade para ele, é uma verdade para ele. Fato. Então, quando essa pessoa busca um profissional, ele vai ser recebido num lugar seguro, que eu sempre falo, aqui é um lugar seguro, aqui você pode dizer o que você quiser, como você quiser, da forma que você quiser, porque aqui daqui nada vai sair, né? A equipe que eu trabalho lá no Brasil, que são as que eu coordeno as voluntárias de psicologia, eu trabalho muito essa questão ética com elas. Sim, ética não é qualquer coisa você chegar num profissional que você nunca viu na vida e abrir a sua vida e contar suas mazelas, contar coisas que você não fala nem no espelho. Não tem coragem de falar nem para si mesmo, né, doutora? Nem para si mesmo, né? E com o passar do tempo a gente vai vendo que vai falando e a gente vai pensando, por que aconteceu isso? Por que você agiu assim? Você acha que poderia agir diferente? E hoje, você pode agir diferente? Eu costumo dizer que assim, quando você vai à terapia, no dia a dia a gente vai vivendo. Porque às vezes eu tenho paciente que fala assim, escrevi tudo que eu quero falar para você. Tem outros que falam assim, eu vim pensando no caminho, o que eu vou falar? E aí sempre trago assim uma tranquilidade para eles dizendo assim, não se preocupe, porque o que precisar vir, vai vir. Porque assim, no dia a dia você vai vivendo. Então às vezes você fala, nossa, isso aqui eu vou ter que contar para a Márcia no dia da sessão. Só que o que acontece? Quando você chega à terapia, você vai me contar uma situação qualquer. Às vezes começa até, quem tem muita dificuldade, começa pelo cotidiano. Só que para você me contar o que aconteceu, você minimamente precisa organizar suas ideias para me fazer entender. Sim. Isso já é terapêutico. Uma organização das ideias. Porque no dia a dia você vive uma queda aqui, um desapontamento ali, uma felicidade, tá tudo assim, ó, solto. Né? Tanto que você não é capaz de falar, na segunda aconteceu isso, na terça, não. Você tá vivendo. Tá vivendo e tá lutando e tá resolvendo. Mas quando você entra diante de um profissional, você vai contar para ele, sei lá, deixa eu te contar aqui a história da minha infância, por exemplo. Essa noite eu sonhei com meu pai, eu quero te contar uma história. E aí ele vai ter que buscar, ele vai ter que organizar para me fazer entender. O que eu não entendo é uma conversa, eu vou dizer, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você tá me dizendo que aconteceu assim, assim, assim?
Se não foi assim, ele vai dizer, não, peraí, deixa eu reformular tudo isso. Ou então, foi isso mesmo. E foi pior ainda. Deixa eu te contar. Nesse movimento, você já começa a perceber assim, eu estou dando muita importância para as coisas que talvez não precisem de tanta importância. Ou o inverso. Estou tratando isso como se fosse banana e não é. É um tamanho, é um enorme abacaxi. Sim. E aí o profissional, com as ferramentas que a gente tem, que a gente aprende e desenvolve, cada um na sua especialização, por isso também é importante você ter um profissional especialista no tema que você está lidando, ele tem como te auxiliar, te acompanhar, te conduzir, né? Sim. E para levar para uma melhora de todo esse quadro. Exatamente. Então hoje, só para concluir, hoje nós temos, pensando nisso que o doutor falou lá, o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, vamos pensar que isso é uma emergência, quando a pessoa fala de um desejo de morrer. O que você faz numa emergência? Você busca ajuda para ele. Mas ele não quer, né? Ele não quer. Ele está doente, ele não vai querer. Ele precisa de ajuda imediata. Você pega uma pessoa com virose. Ela tá lá na cama, ela come, vomita e tem diarreia. Ela come, vomita e tem diarreia. Você fala assim pra ela, vamos no médico. Ela fala, só dela pensar que ela tem que levantar, pegar o carro, o ônibus e vai vomitar, e tem que vestir uma roupa que não tem força, ela fala, não, vai passar. Agora, se você chegar para essa pessoa que tá assim e dizer assim, vamos levantar agora, você vai no médico. Ela vai. Não vai. Porque ela tá entendendo que tem alguém que tá melhor do que ela e percebendo o quadro que ela não consegue enxergar. Então é importante a gente entender que é uma emergência, levar, onde a gente tem para levar? Primeiro lugar, que é quem é o responsável por essa campanha de Setembro Amarelo no Brasil, que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. É um espaço telefônico, era telefônico, agora é online, 24 horas, onde você vai ter profissionais da área da saúde mental para te ajudar, para te ouvir e para te direcionar. Esse espaço é proporcionado pelo governo? É público. É público. É uma ONG. A ONG? É uma ONG. Isso. Muito antiga, eu não sei te dizer quanto tempo, mas eu era adolescente, eu já ouvia falar do CVV. Tá? A gente tem também as UBSs. Tá? Tem dentro de todas as UBSs no Brasil, ela tem um lugar, eu esqueci a sigla que chama, que é um núcleo de apoio à violência. Qualquer tipo de violência. Ali também eles têm profissionais capacitados para te ajudar. Sim. E nós temos também os prontos socorros que tem psiquiatria. É só a gente se informar, né? Sim. Então a gente tem prontos atendimentos que tem psiquiatria. Então você leva o seu amado lá e ali ele vai passar por uma consulta psiquiátrica. Se tiver alguma necessidade, vai ter intervenção, né? Ou então vai ter um acompanhamento, vai ser direcionado. Isso é muito bom. Aqueles que têm, tô falando do público, aqueles que têm seguro-saúde, marca uma consulta no psiquiatra. Vá com ele e entre com ele, porque ele não tem recursos de dar conta de dizer o que ele precisa neste momento. Depois vai ter. Em primeiro plano, nesse momento, a gente tem que realmente cuidar dos nossos. Acompanhar. Tem que acompanhar. Então, a gente precisa estar atento como amigos que amamos, filhos que amamos, pais que amamos, cônjuges que amamos, a gente tem que estar atento ao que foge do natural daquele sujeito. Né? Com certeza. Então, a gente antigamente falava, mas ele nem estava tristinho. Vamos lembrar que pode se manifestar de forma muito triste, mas também pode se apresentar de forma muito evasiva, não é evasiva que a gente fala, muito exagerada. Sem falar que vale um dado aqui, o organismo feminino e o organismo masculino, eles experimentam depressão de forma diferente. Por conta dos hormônios que são diferentes. Então a gente percebe, a mulher, ela tem uma queda maior em tudo, na sua produtividade, no seu humor, no contato com as amigas. Isso fica visível porque a mulher é muito comunicativa, ela é agregadora. O homem, a depressão, ele na sua maioria, tá bom? Ela se apresenta em forma de irritabilidade, impaciência, inquietude. Então, talvez você não encontre um homem deitado na cama dizendo, eu não quero trabalhar hoje. Mas ele vai trabalhar e ele é mais irritado lá e ele volta irritado com a família. Então, a gente precisa perceber, ele não era assim, por que está assim? Pois é. Então, é uma doença, a depressão é uma doença que ela, do mesmo jeito que a gripe, ela apresenta seus sintomas aparentes,
que é uma coriza, uma tosse, uma alergia, enfim. A depressão também dá os seus sinais, mas cabe a gente também estar atento a isso, Tá né, atento, doutor? porque pode se misturar com Com coisas do um dia a dia. estado depressivo, por exemplo. Pois é, pois é, Ah, acho que ele tá assim porque terminou o namoro, né? pois é. Tá, tudo bem, espera uma semana. Depois disso, vamos começar a olhar, né? Vamos esperar o tempo natural das coisas e, passado isso, a gente tem que intervir. Isso mesmo. Doutora, lógico que uma conversação, um bate-papo com um amigo não substitui uma sessão de terapia. Mas... Porque tem objetivos diferentes. Exato. Né? Mas, doutora, uma conversa saudável, uma troca de ideias, de informações, uma interação, uma conversação saudável com um amigo de verdade, a senhora acredita que isso pode ajudar a prevenir futuros problemas? Com certeza. Lógico que não substitui uma terapia, mas porque a senhora falou dessa explanação do ser, né? Da pessoa falar o que ela está sentindo, dela falar um pouquinho do que aconteceu com ela, isso ajuda ela a organizar a cabeça. Não é uma terapia profissional, mas a senhora acredita que ajuda? Sim. Eu penso que, assim, no dia a dia é muito importante a gente estar com as pessoas que a gente ama, que a gente confia e dividir a vida com elas. Porque na multidão de conselhos há sabedoria. Sim. Né? Claro. Mas a gente aqui está falando de quando isso já ultrapassou, né? Quando a gente já virou uma doença. Isso que eu mencionei é algo preventivo. Preventivo. Né? Então, assim, sei lá, tô começando a perceber que eu escuto isso. Então, assim, eu não queria de jeito nenhum ir naquela festa, mas você sabe que eu fui, foi bom? Porque daí eu encontrei fulano, lembrei que quando eu era criança, encontrei a minha tia que fazia docinho. Isso é muito bom. Isso vai dando para você que, assim, olha, você já passou por tantas coisas, a vida é difícil, mas ainda vale a pena. Agora, quando a doença se instala, você não vai querer estar com essas pessoas. Pois é. Você não quer porque você não quer trazer problemas, você não quer porque você não consegue. É algo que é químico, você não consegue bloqueio, ter esses né? movimentos, né? Então, assim, estar numa festa, estar num jantar, exige uma energia que você não tem para dar. Isso fica muito claro. Só de pensar, eu tenho que tomar banho. Você sabe quando que a gente começa a perceber depressivos graves melhorando? Quando é muito claro na terapia. Ele chega vestido de qualquer forma, o cabelo desengrenhado, sem nenhuma vaidade. Ele vai melhorando. Sem cuidado básico nenhum. Nenhum. Ele vai melhorando, ele já penteou o cabelo. São coisas básicas, né? A mulher põe um brinco que seja discretinho, aí você vê que fez as unhas. O profissional vai percebendo que isso são... Né? A gente percebe que ele tá melhorando muito quando ele diz assim... tô dormindo demais agora. Quem tinha insônia fala, nossa, acho que esse remédio não tem alguma coisa, preciso rever, porque tô dormindo demais. Você já fala, opa, não dormi, agora eu dormo demais. Então, assim, o profissional, ele tem como acompanhar os sinais de melhora e também de piora. Né? A gente sabe que determinados medicamentos têm um prazo para começar a fazer efeito. Passou 1, 2 meses, efeito nenhum, né? Olha, o que você acha de rever isso com o seu médico? Porque já era para estar tendo uma melhora, tem uma gama de medicamentos para a gente poder trocar. Mas, assim, um tabu também, que a gente encontra, por exemplo, pessoas que vêm buscar terapia primeiro antes de ir para o médico. Já chega dizendo, eu vim para cá porque eu não quero ir para o psiquiatra, porque eu não quero tomar remédio, porque eu não sou louco. O tal do quem faz terapia terapia é coisa de louco. E psiquiatra, então, é de doido mesmo. Só que o psiquiatra, vale a pena colocar aqui, o psiquiatra, ele trata ansiedade, depressão, burnout, que é o excesso de trabalho, ele trata questões alimentares, ele trata questões de sexualidade. Sim. Então, assim, a gama desse profissional. E trata também a pessoa que ultrapassou o limite, está realmente esquizofrênico, ultrapassou e é louco. Trata esse também. Mas não é só esse. Sim. Acho que a grande dificuldade que a gente tem de perceber, de lidar, é que, assim, a gente acredita que nós somos o nosso cérebro, né? Mas como assim? Sou eu que tô assim, eu que não quero as coisas, eu que não quero sair. Não, o nosso cérebro é um dos órgãos do nosso corpo e ele adoece. Ele é irrigado de substâncias químicas. Como o estômago, por exemplo. Como o estômago.
né? Se você tem um alimento que não caiu bem, você fala, meu estômago não está digerindo direito alguma coisa que eu comi, que não estava boa, não é? Fato. A dor de cabeça, eu não dormi bem, então eu estou com dor de cabeça. Mas o meu braço funciona, minha perna funciona, ou eu me alimentei e atacou meu fígado e eu estou com dor de cabeça. Mas quando se diz respeito a doenças psiquiátricas, a gente acha, não, sou eu sou assim, eu mudei, eu sou assim, isso não vai mudar. Porque a gente acredita realmente que nós somos o cérebro. E nós somos muito mais do que nós somos o cérebro, o coração, o intestino, o estômago, as pernas. Pois Então, é. assim, ele é um órgão que precisa ser cuidado. E é pouco falado desse cuidado para com o cérebro, né? Para com a mente. Com o cérebro. Como é que a Doutora, gente pode cuidar do cérebro? Né? boa pergunta. Cuidando, por exemplo, fazendo esse processo, é um deles, de autoconhecimento. Introspecção. Introspecção. Muito bom, muito bom. Porque Doutora, quanto mais você se desculpa. conhece, Fernando, perdão, porque assim, quanto mais você se conhece, menos você depende que o outro diga quem você é. Muito Então, bom. quando você receber uma mensagem lá, nossa, você é um baita de incompetente, o teu cérebro, ele vai assimilar isso. Mas se você sabe que você não é, você vai dizer, meu, isso é o que você pensa sobre mim. Infelizmente, você tem uma percepção errada. Eu não sou incompetente, eu não sou tal coisa. Mas quando a gente não sabe quem a gente fica à mercê da voz do outro. Desprotegido. Desprotegido. Então o outro diz que a gente não serve para nada, que a gente é incompetente, que a gente é insensível. E hoje, com essa abertura da internet, as Nossa. pessoas se exporem e automaticamente se recebe essa carga, né? Às vezes a pessoa vai, expõe alguma coisa da vida dela e ela recebe comentários como esse, você é um incompetente, você não... Enfim, uma carga de comentários negativos e quando não se está protegido pelo o conhecimento do eu, você está suscetível a sofrer esse golpe, né, doutor? Trazer para si, guardar no coração, né? E arquivar até como a gente mencionou, né? Talvez passa direto ali, parece que não aconteceu nada, mas está ali guardadinho no inconsciente, né? Você recebe uma palavra dessa do tipo, meu, você é incompetente, olha só, você não para no trabalho. Pode não parar no trabalho por N coisas. Mas assim, se você começa a pensar nisso, seu cérebro vai te trazer dados. Porque o nosso cérebro, ele não é inteligente como a gente pensa, não. Ele é meio tapadinho. Assim. Ele entende que assim, Fernando quer que eu traga na memória dele os fracassos. Ele começa a te trazer os fracassos. Traz à tona tudo. Pum. Aí vai pro coração. Eu acho que aquela pessoa tinha razão. Eu sou realmente competente. Eu tenho uma trajetória de fracassos. Pois é. Doutora. Nesse momento você tem que falar, tem que pedir ao seu cérebro, me traz as coisas que eu conquistei. Tem que comandar isso aí. Tem que comandar. É muito bacana a neurociência, se a gente tiver algum dia a oportunidade de falar. Eu estou à disposição. Eu não sou especialista nisso, mas a neurociência, ela diz exatamente isso. Você tem que pedir para o teu cérebro e ele vai te trazer à memória aquilo que você precisa. Porque ele não sabe, ele não tem emoções, ele não sabe que aquilo vai te fazer mal. Você pergunta, ele te traz. A própria escritura nos direciona, nos aconselha a trazer à memória o que nos traz esperança, trazer para a nossa vida o que nos traz esperança. Isso mesmo. É um comando neurológico. É um comando Uma instrução das escrituras, mas é de algo de cunho neurológico, né, doutor? Ele é, o cérebro, eu costumo dizer, né? Não sei se você se lembra, no passado tinha algumas propagandas que dizia, quem é o cara? O cara é o coração, o cara... E eu sempre falei, o cara é o cérebro, porque é do nosso cérebro que vem todo o comando, né? Vem todo o comando. Coração bombeia mais sangue, precisa de mais isso, precisa de mais aquilo. É o cérebro. Ele processa tudo. Sim. No comando fisiológico do nosso corpo, mas das emoções não. Das nossas emoções não. Você perde, ele te dá. Ele é o nosso... Como ele seria? Seria o nosso hardware. Pois é. É o nosso processador, vamos dizer, né? Nosso processador. E aí, o grande desafio da humanidade é o equilíbrio, né? Entre a razão e a emoção. A sede da razão é a nossa mente, a sede da emoção é o nosso coração, a nossa alma, né? Uhum. Então, este equilíbrio, porque se a gente se guiar só pelas emoções, a gente não vai provavelmente acertar todas as decisões, porque a gente é passional, né? Exato. A gente pode tomar decisões erradas, mas se a gente também ficar só no campo das ideias, a gente vai desconsiderar muito da nossa essência. Uhum. Porque nós somos pessoas que pensamos e sentimos. Quem não sente é psicopata.
E o psicopata, ele causa danos horríveis na humanidade. Fato. Por outro lado, alguém que sente demais, né, que a gente tem hoje pessoas ultrassensíveis, ela pode, no mundo racional, cometer muitos erros e não ser próspero e não conseguir conquistar as coisas, porque ela leva tudo para as emoções. Uhum. Então, o grande desafio é encontrar esse O equilíbrio, equilíbrio. que é o que a gente chama, o que é uma boa saúde mental? É o equilíbrio entre a emoção e a razão. Muito bom. Doutora, eu já quero convidar a senhora para um próximo episódio, porque, assim, foi muito bom, muito gostoso estar aqui falando com a senhora. Eu tenho algumas curiosidades que eu acredito também que quem nos assiste também tem um tema muito, muito pertinente, atual, e aí, vamos dizer assim, né, polêmico, tanto quanto a depressão, o suicídio, é o TDAH, né, o transtorno TDAH aí, é uma coisa que está sendo muito falada hoje em dia, e se a senhora topar, e os nossos amados que assistem quiserem também escutar alguma coisa da doutora a respeito desse transtorno aí, que você deixa um comentáriozinho, que você fala, ó, quero ver mais um episódio com a doutora Márcia falando a respeito desse transtorno, não só desse, ou de outros também. Assim, tem muito assunto, tem muita coisa, muitos temas interessantes para abordar, para se falar, lógico que a gente, em uma hora, né, doutora, não consegue esgotar todo o tema, a gente não consegue abordar todas as linhas, as ramificações, mas a gente consegue trazer um pouquinho de informação para vocês, para mim também, com certeza, e ajudar de alguma maneira a dar um start nisso, a dar um suporte inicial para que você que se identifica com as coisas que foram faladas aqui, com os sintomas, com as situações, e se você tem algum familiar, algum amigo que também se enquadra nesses dados mencionados aqui, para que você tenha esse direcionamento inicial para estar dando suporte ou estar buscando um suporte, enfim. Ô, doutor, eu queria fazer uma analogia a respeito da depressão em si, da transição, né? Do início do estado depressivo, que seja, para a depressão. Eu vejo assim que é como se você tivesse num edifício e você começa a ir andares abaixo, assim, caminhando pela escada sem luz. E você desce um andar, desce outro, desce outro, desce outro, e você está num ambiente sem luz, você não vai encontrar um caminho sozinho para sair dessa situação, e para isso existe os profissionais como a senhora, que vai lá, adentra nesse edifício e vai andares abaixo para resgatar essa pessoa dessa situação de escuridão, para tirar ela disso e trazer ela de volta à tona, trazer ela de volta para si e para a luz. Para que ela tenha clareza de ideias, para que ela tenha clareza de quem ela é. E essa analogia condiz, doutora? Condiz, sim. Bem bacana você falar isso, porque é um processo escuro mesmo, né? É uma escuridão tremenda. E o que para completar isso que você está falando de um prédio onde você desce as escadas. Onde a pessoa que está a pessoa vai descendo, depressão descendo, com a escuridão. E como é mais fácil descer do que subir, depois você fala, e agora? Né? Como que eu saio disso? Isso. Então, se a gente está falando de um prédio, daí vai muito ao encontro do que eu costumo dizer, a saída da depressão, ela é por dentro. Ela não é de fora, ela não vem de fora. O que vem de fora é o auxílio. O psicólogo entra lá no prédio, mas ele vai ter que subir essas escadas de novo. Uau. Não é uma solução do tipo... vamos ouvir uma música aqui que você vai ficar feliz? Você vai ficar para cima? Você não gosta de feijoada, né? Eu adoro feijoada. Não, você não gosta de feijoada? Vamos comer uma feijoada aqui pra você ficar feliz? Se eu trouxer aqui seu pai lá de longe, que tá longe para ficar feliz, a saída não é por aí. A saída é de dentro. Você vai renascer. E eu vou te dizer uma coisa, ninguém sai da depressão como entrou.
As pessoas que saem da depressão não têm vestígio de quem era. Ao contrário também do que se pregou muito tempo na sociedade de que quem era deprimido era fraco, hoje a gente sabe que o deprimido são pessoas que aguentaram muito peso por muito tempo, que carregaram a sua vida e a vida de outros por muito tempo e sucumbiu. Então, para a gente também não perder o foco do Setembro Amarelo, né, tendo pano de fundo desse cenário trágico, a depressão, talvez as pessoas que estejam enfrentando este momento, essas palavras não ajudem muito, mas vai ajudar para quem está no entorno. Esse entorno tem que estar atento e tem que oferecer ajuda e tem que levar, pegar na mão e levar. Sim. Se não conseguir levar, busque você uma UBS e pergunte: tem uma pessoa na minha casa assim, o que eu posso fazer? Tem tem um nome, um profissional da família, da saúde, porque eles vão nas casas, esqueci, tem um nome para isso. Lá no Brasil a gente tem um profissional da saúde que vai na casa e que ajuda a fazer todo esse processo. As UBSs oferecem isso. Sim. Então, assim, você precisa buscar ajuda por ele. Faça isso, faça tudo por ele. Até o momento que ele consiga fazer tudo sozinho. Muito Fica bom. aqui o meu recado. Foi um prazer estar muito aqui. Bom. E se eu puder contribuir de alguma forma, vai ser um prazer. Fico à disposição. Doutora, é lógico que esse tema não se esgota. Pois é. Né? Nunca se esgota, porque o ser humano ele está em construção, o tempo todo em construção. A ciência está descobrindo coisas novas o tempo todo. E só que isso, nada do novo anula o que já foi dito, né? São só coisinhas que vão acrescentando e ampliando as possibilidades. Eu agradeço a oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez a senhora por me receber hoje na sua casa, nosso primeiro episódio. E, meus amados, muito obrigado pela atenção de vocês, para você que nos acompanhou do início ao fim. Eu acredito que os temas abordados, a nossa conversação aqui, vai acrescentar alguma coisa para a sua vida, e principalmente nesse tema que é de extrema importância e necessita de muito cuidado. A gente termina por aqui. Um beijo no teu coração. Mais uma vez, doutora, muito obrigado. E se a senhora me receber na sua casa de novo, recebeu hoje na sua casa de novo, nós estaremos aqui com muito prazer abordando novos temas. E como eu disse, por favor, deixe seu comentário, deixe seu joinha. Eu vou pedir para a doutora a autorização para compartilhar as informações da senhora, porque caso alguém que nos assiste queira conversar um pouco com a doutora, queira ser paciente da doutora, ela vai estar à disposição para te atender e com certeza te ajudar nesse processo todo. Meus amados, vamos encontrar um caminho. Deus abençoe. Amém. Muito obrigada. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima, se Deus quiser.